Aleluia. Poder sentar, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus os abençoe. Poder estar convosco mais uma vez, muito bom voltar para casa. Amém. E eu agradeço a Deus as orações dos irmãos, agradeço as orações que oraram por nós. Fizemos uma ótima viagem, tanto de ida como de volta. Tivemos um tempo muito precioso lá com o pastor João Pereira, pastor João Henrique, pastor Juraci Cassiano. Alguns puderam participar do culto pela internet. Tivemos, creio que foi transmitido aqui, uma jornada, foi sábado e domingo. É isso? Não quisesse pregar no domingo? Um homem correndo da presença do Senhor? Tá bom então. Uma hora Deus te pega. Amém? Amém. Graças a Deus. Eu creio que vocês foram abençoados. Amém? E tivemos um bom tempo lá e a igreja foi muito abençoada. Trabalho local, assim, muitas vezes, quando há um grande encontro, eu estava conversando com o pastor João Pereira, quando há um grande encontro como houve lá em Ceilândia, lá em Brasília, ele falou que tinha mais ou menos 200 irmãos trabalhando no encontro. A igreja trabalha muito. É lógico que ela recebe as bênçãos, né? Ela está servindo. Mas ela não se beneficia muito dos cultos na hora que está sendo pregado. Depois ela vai ter que vir pela internet trabalhar. Mas quando é um encontro assim, menor, um ajuntamento, assim, a igreja é bastante beneficiada. E o assunto foi em torno de ter o batismo com o Espírito Santo, entrar em desespero por isso. Eu creio que é uma hora que nós devemos estar apressivos por isso e ter convicção que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. O que dá convicção disso é o batismo com o Espírito Santo, é o novo nascimento. Disse o Mombrana, ninguém nasce de novo senão os eleitos, aqueles que são contados na presciência de Deus, aqueles que estavam em sua mente. Amém? E nós somos muito abençoados. Amém? Eu peço que a hora que vocês virem ao altar, vocês coloquem a irmã Sandra em especial em oração. Eu levei ela para o hospital hoje, ela ficou fazendo uma bateria de exames e ficou em observação. Após o culto eu vou para lá. Eu quero que vocês coloquem ela em oração diante de Deus de uma maneira especial. Amém? Como eu já tenho falado, eu não sou eu a melhor pessoa para orar por ela. Se eu de repente for orar, eu vou botar afeto, né? Não é que eu não vou orar por ela, mas quando você ora pela minha esposa, vocês não colocam afeto, vocês não têm laço sanguíneo, como não tem. Mas ela é mãe dos meus filhos, como fosse meu filho, é linhagem sanguínea. E a ligação que vocês têm com ela é o Calvário, né? Amém? Então, eu peço que vocês lembrem dela de uma maneira especial. Ela está contando com as orações dos irmãos. Eu queria tomar uma escritura para nós termos um momentinho de meditação. Está em Gênesis capítulo 1, 26, uma escritura bem conhecida nossa. Vamos nos colocar de pé. Eu quero tomar Gênesis 1, 26 e Gênesis 2, versículo 7. Esse assunto de nascer de novo, gerado pela palavra, eu creio que só vai ser completamente esgotado a hora que nós sairmos daqui. O irmão Brana fala no parágrafo 6 da mensagem, a revelação de Jesus Cristo, que a revelação de Jesus Cristo, ela nunca será super enfatizada. Nunca ninguém vai pregá-la demais, vai esgotar ela. Isso é um assunto que é primordial. Isso é o portal da eternidade, é a porta da eternidade. Então, isso é um assunto prioritário em nossas vidas. Quanto mais você entra por isso, mais você vai descobrindo o teu mistério que está em Cristo. Porque nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? Gênesis 1, 26, uma escritura bem conhecida nossa. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Nós sabemos que, eu já citei isso, mas eu quero lembrar, que eu quero ler algo para vocês aqui na mensagem Crendo em Deus. A imagem que Deus
Deus, Adão. Adão foi uma cópia da imagem de Deus, que não era um espírito mais, mas já era uma teofania. Gênesis 1, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 3, e disse Deus: haja luz, houve luz. Deus passa de espírito para a teofania. Então Adão era a imagem da teofania de Deus. Então ali estava a imagem da teofania de Deus. Um homem teofania, um homem luz. Gênesis 2, 7. Aqui agora Deus forma o homem, conhecida nosso bem a nossa escritura, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui a imagem de Deus, de Gênesis 1, 26, foi revestida de carne. A imagem de Deus, de Gênesis 1, 26, foi revestida de carne. Adão era a primeira teofania revestida de carne. Era a primeira teofania materializada. Agora, quero vos dizer que o corpo que Adão tinha não é o mesmo corpo que nós teremos. Porque aquele corpo que Adão tinha glândulas sexuais e podia cair. Mas o corpo que teremos é impossível. O Bruno falou que esse corpo glorioso, ele não terá glândulas sexuais, porque nós não precisamos disso, porque não haverá reprodução. Tanto que nós somos gerados aqui, nascidos de novos, não por glândulas sexuais, nós somos gerados da palavra. Então esse corpo, 16 elementos, ele come coisas da terra, porque ele é formado da terra. O nosso corpo, que é formado da palavra, que é formado de outra matéria, que é o glorioso, ele não é feito de 16 elementos, é outra matéria. Por isso que a nossa alma, ela se alimenta de outra coisa, não de feijão, não de trigo, ela se alimenta da palavra, que forma, para ser formado esse corpo glorioso. Então o corpo que Adão tinha podia cair, tanto que ele caiu. Mas o corpo agora, depois da redenção, do sangue derramado, o corpo que teremos é diferente do corpo de Adão. Esse é impossível cair, não tem como cair. Então é uma segurança que Deus está nos dando. Agora, então Adão foi o primeiro homem, foi a primeira teofania revestida de carne. Agora, quando João fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele fala em São João 1, verso 1, fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João estava falando de Gênesis 1, 3. Aquele Deus que falou a palavra e trouxe Adão em cena. Agora era a vez daquele Deus se revestir de carne. Então em Gênesis 1, 3, ele passa a ser uma teofania, de espírito manifesta teofania. Em São João 1, 14, João fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então agora foi a vez de Deus se revestir de carne, da teofania de Deus se revestir de carne, para o propósito da redenção, para cumprir todo o plano salvífico, todo o plano de salvação de Deus estava agora sendo cumprido nessa teofania divina de Deus sendo revestida de carne, para um propósito, para a redenção. Nós viemos ao mundo sem teofania, encarnados, sem teofania. Desviamos ela, o irmão Branham fala isso. O grande mistério agora é que nossas teofanias, elas estão se encarnando agora. Elas estão se tornando carne. Porque, como falei para vocês, a teofania é o corpo palavra. E cada vez que a palavra está entrando em você, é a tua teofania encarnando-se, tomando forma, tomando controle, até que observe, quando a plenitude da palavra entrar em você, quando esse corpo teofânico entrar em plenitude em você, então se dará
aquilo que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor pela tua grandeza, pela tua misericórdia, pelo amor para conosco. Como podemos ver que o Senhor nos ama de tal maneira, Senhor, que nós, meu Deus, olhamos essa Bíblia e como podemos nos localizar e ver que tudo isso está focado para o nosso dia. Abençoa teus filhos nesta noite, eu te peço, de uma maneira especial e sobrenatural, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Amém. Podia sentar. Então, São João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sabemos que Jesus, ele é o unigênito e ele é o primogênito, ele é as primícias da ressurreição. Então, agora nós esperamos a nossa teofania encarnar-se para a perfeição, para a transformação. Então isso fechará o plano de Deus que começou na eternidade. Nós somos pessoas que fomos agraciados para chegar no tempo do fim, depois de 6.000 anos de pregação, depois de não sei quantos milênios na eternidade, houve guerra no céu. Agora no tempo do fim, pessoas com 40, com 30, com 20, com 18, com 14, crianças, com tão pouco tempo de vida, conheceram um plano de milênios, e isso está se fechando em nós, se terminando. Nós somos as pessoas que estão encerrando o plano da redenção aqui. Por isso que nós vemos a Bíblia falando que reis, profetas desejaram saber o que seria isso e não souberam. E nós nunca devemos nos esquecer disso. Só isso, só em ter isso, como disse o irmão Brana, que ele nunca me curasse, que ele apenas me salvasse. Esse apenas, o apenas é muito pobre. Esse apenas é muito pobre para algo tão grande, dizer apenas, né? Que ele apenas me salvasse. Eu queria ler algo na mensagem Crendo em Deus para vocês. Está ali no monitor, irmão? Coloque no monitor. Eu queria que hoje vocês me acompanhassem, que isso é muito importante, essa leitura aqui, para nós termos uma melhor clareza desse assunto. Está ali? A partir do parágrafo 91, o profeta fala assim, ó: mas você tem que olhar para uma promessa que Deus fez, e esta é a promessa, veja, o que está dentro de você. Então, essa é uma promessa. Temos uma promessa? Temos. Você tem descobrido quem você é, então você veio, o que está em você é um espírito revestido com uma semente de Deus. Então, tem que olhar para uma promessa, o que está dentro de você, porque o que o diabo ataca é esse de fora. Ele ataca trazendo tudo quanto é coisa, doenças, enfermidades, dizendo que você é indigno, trazendo depressões e tantas coisas. Tenta atacar a mente, ataca os sentidos do corpo, e como nós já vimos, os sentidos mente. Mas quando você começa a focar o que está dentro de você, esse de dentro tem uma promessa. Aí ele fala, isso do lado de fora é pecado. Você sabia disso? Você sabe, seu corpo é pecado. Esta é a razão pela qual não tentamos aperfeiçoar esse corpo. Ele é pecado. Você sabia disso? Ele foi nascido em pecado, formado em iniquidade e veio ao mundo falando mentiras. Quem consegue mudar esse corpo? Levar ele para uma escola de teologia e mudar ele? Tentar fazer uma... É aquilo que eu falei outro dia. Você não pode aprender a ser santo. Ser santo não aprende. Ser santo é semente. Ser santo é linhagem sanguínea. Você não pode tentar aperfeiçoar esse corpo. Só Ele pode com sua palavra. Se a palavra estiver em ti. Se vós estiveres em mim e minhas palavras estiverem em vós. Se vós estiveres em mim e minhas sementes estiverem em vós. Esse de fora não pode ser aperfeiçoado.
a única maneira que este fora vai sumir, porque ele vai ser transformado, é quando a alma alcança a palavra, quando a alma alcança a redenção. O poder da redenção é tão grande, que na hora da transformação, esse corpo de pecado, ele é, como eu falei, não vai ficar nenhum cadáver jogado, mas não vai sobrar a restinga dele. É como o que nós vemos ali, o corpo da lagarta. Essa é a razão por que não tentamos aperfeiçoar esse corpo, ele é pecado. Você sabia disso? Ele foi nascido em pecado, formado em iniquidade, e veio ao mundo falando mentiras. E aquela alma é da mesma forma. Qual alma? A alma do primeiro nascimento. Até, veja, e aquela alma é da mesma forma, até que a alma morra e então nasça novamente de Deus. A alma morre do primeiro nascimento, nós já vimos isso, citei em pregações. Então você recebe parte da alma de Deus. Semente, palavra. Então, dentro do corpo não tem mais uma alma do primeiro nascimento. A pessoa que nasceu de novo, ela não tem mais a alma do primeiro nascimento. Ela tem outra alma. E é essa nova alma que começa a transformar de dentro para fora esses 16 elementos. Observe, aquela alma não pode morrer, até que você, veja, vamos ler isso aqui de volta. E aquela alma é da mesma forma até que a alma morra e então nasça novamente de Deus. Então aquela alma não pode morrer, a alma que pecar morrerá. Entende por que Ezequiel falou isso? A alma que pecar morrerá. O corpo, ele só começa a ficar enfermo por causa do pecado da alma. O corpo morre por causa do pecado da alma. Quando a alma morre, o corpo está condenado. Então, ele vai para a terra e não tem como sair de lá. Mas quando a alma nasceu de novo, ela tem uma semente. Mesmo que esteja morto, viverá. Mas aquele que crê em mim tem vida eterna. Então existe uma vida imortal vivendo naquele corpo. Por isso que o Mombrana fala. Perguntas e resposta número 3, parágrafo 110. Perguntas e resposta número 3, sobre Hebreus, parágrafo 110. O Mombrana fala: todo homem, toda mulher que tem o Espírito Santo, ele não é mais uma criatura do tempo. Por isso que você pode viajar e você tem prazer nas coisas eternas, porque o que está dentro de você não é mais do tempo. Porque uma alma que não nasceu de novo, ela ainda não se regozija com a eternidade. Por isso que uma pessoa que nasceu de novo, ele sempre leva os sentidos a pensar na palavra, ele sempre leva a boca a falar a palavra, ele sempre leva, ele vai dominando esse de fora, vai subjugando o de fora, que ainda é pecado, mas a alma, ela já é palavra. Ela não tem, a pessoa que nasceu de novo não tem mais aquela alma pecaminosa que veio por sexo, por papai e mamãe. Amém? Veja, mas aquele que crê em mim tem vida eterna. Então existe uma vida imortal vivendo naquele corpo. Agora, isso é como uma corrente vindo do céu, como o âmago no lado de dentro do homem. Agora, esta é a parte que é religiosa. Aquilo opera este corpo. O que domina este corpo? O que domina o corpo do pecador? A alma. É a alma que leva a fumar, é a alma que leva a prostituir, a alma que leva a mentir, a alma que leva a matar, a alma que leva a adulterar. Por isso que ele falou, a alma leva o corpo a fazer essas coisas. Mas a alma, nascida de novo da palavra, essa que é eterna, ela que leva a orar, ela que leva a cantar louvores a Deus, ela que leva o corpo a obedecer a palavra, ela que, parei rapaz, vai lá e conserta isso, é ela que faz isso. Ela que é o sargento, ela que é a campainha dentro do corpo, ela que apita, falta. Estão me entendendo? Amém? Agora veja,
Agora, isso é como uma corrente vindo do céu, como um âmago lá dentro do homem. Agora, esta é a parte religiosa, aquilo opera este corpo. 94. Mas antes que esse corpo possa alguma vez se tornar perfeito, o Espírito trará em submissão a Deus. O Espírito trará em submissão a Deus. Então, observe, a transformação. Eu já contei para vocês que um dia eu cheguei na porta da igreja lá em Joinville. O irmão estava preocupado com sua vida. O outro deu um conselho: não se preocupa, isso aí é a hora que rápido você é transformado, acabou-se. Falei: parceiro, não escute esse conselho não. Quem está fazendo você ficar preocupado é a tua alma com certas coisas. Porque na hora do rápido o corpo já vai estar submisso à alma. A recompensa é transformação. Veja, mas antes que o corpo possa uma vez se tornar perfeito, o Espírito o trará em submissão a Deus para formar você. O você é o de dentro. Na casa de meu pai há muitas moradas. Irei vos preparar lugar. Quem é na casa do pai naquela hora? Observe, Jesus, nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Ali estava o Criador, Elohim, El Shaddai, Adonai. Uma teofania que tinha sementes. Vocês podem ver isso? Então ele falou: na casa de meu pai há muitas moradas. A casa do pai era ele, que dentro dele tinha um Deus com sementes, tinha um Deus com partículas, que ia liberar no Calvário para formar você e eu. Amém? Vejam, mas antes que o corpo se tornar perfeito, o Espírito trará em submissão para formar você. Ele lutará todo o tempo, constantemente. Paulo disse: nunca conseguiremos mais do que ele. Vem, Paulo disse: quando faço bem, então o mal está perto de mim. Vejo, e há uma guerra constante, a carne contra o Espírito. E aqui vai você olhando para a carne. O médico disse, e eu creio: veja, quão pecaminoso, então você não pode servir a Deus. Aqui onde entra a luta em carne, com a carne e o espírito. O médico diz: não tem mais cura. Correto? Se você crê nele, aí é onde que nós falamos outro dia, que os sentidos mentem, mas poder crer no que está escrito. Vem? Você tem que colocar de lado os seus sentidos. Deus nunca lhe deu aqueles sentidos para confiar nele com eles. Correto? Não é com esses olhos que você precisa ver Deus. Não é com esses olhos que você precisa ver Deus. Por isso que Jesus falou: bem-aventurado aqueles que viram e creram, mas muito mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Como que você pode crer numa coisa que você não viu? Então isso não é usar do olho natural. Então você usa outro sentido, que é a tua alma, que você pode confiar no que está escrito. Correto? Eu posso chegar assim e dizer: irmão Luciano, amanhã de manhã eu estarei lá ali buscando para nós ir fazer um trabalho evangelístico. O irmão Luciano não viu o quadro ainda, não me viu lá, não me viu chegar lá, não viu onde nós vamos, mas ele crê. Por que ele crê? Porque ele crê na minha palavra. Observe, capte isso. Falei: mas para aí, pastor, vamos ver, se o senhor chegar lá eu vou crer. Se o senhor não chegar, aí eu vou me preparar, aí eu vou trocar de roupa, aí eu vou tomar um banho. Mas quando eu chego lá de manhã, ele já está pronto, de roupa, esperando de frente da casa com a malinha dele, porque ele creu que eu vou passar lá. Amém? Se podemos crer na palavra
um homem. Agora, todo diagnóstico de enfermidade é contrário à palavra de Deus. Vocês podem entender isso? Todo diagnóstico é contrário. Por que isso? Porque isso vai contra Isaías 53. Porque Isaías 53 é o que elimina o diagnóstico, se você crê naquilo. Marcos 16 é o que elimina o diagnóstico médico. Porque Isaías 53, verso 5 é o diagnóstico de Deus. Já foram curados pelas suas pisaduras. Então, observe, todo diagnóstico de enfermidade é uma incredulidade, é contrária à palavra de Deus. No que você vai crer? Amém? Aleluia. Deus não te deu esses sentidos para confiar em você, confiar nele. Seus sentidos são apenas para entrar em contato, visão, paladar, tato, olfato, audição. Mas para você mesmo, veja, é aquele espírito que vive em você. Quando esse foi restaurado e o velho homem morreu e o novo homem nasceu novamente, essa é uma parte de Deus. Então você se torna filho de Deus. Quando que você é filho de Deus? Quem é filho de Deus? É esse que foi gerado da palavra. E esse aqui não é filho de Deus. Esse aqui é filho de Adolfo e Olímpia, filho de Manuel e Lisete, filho de Maciel e Isabel, correto? Filho de Ruth e Tamar, esse de fora, mas o de dentro. Por isso que o profeta falou, você não pode dizer que você é um cristão enquanto você não tiver nascido de novo. Mombrão chega a dizer, você chega a blasfemar se você não tem o Espírito Santo. Mas, vejam, mas para você mesmo é aquele Espírito que vive em você, e quando esse foi restaurado e o velho homem morreu e o novo homem nasceu novamente, essa é parte de Deus. Então você se torna filho de Deus, um rebento do Criador. O que é um rebento? Um broto. Quando você olha no pé de bananeira, está sendo aquele brotinho lá, você olha, ali é um rebento, é um broto. Você olha lá no pé da laranja, tem um broto nascendo, é um rebento. Tudo que tem na árvore mãe tem naquele broto, tudo. Amém? Então você pode crer nas coisas impossíveis. Quando que a pessoa pode crer no impossível? Só a alma que nasceu de novo pode crer no impossível. Enquanto não nascer de novo tem dúvida. Fica lutando, mas será que vai funcionar? Será? Amém? Você pode crer no impossível, você porque é formado de Deus. Você é formado do Deus que obra milagres. Você é parte dele. Amém? Agora observe. Teria sido natural para mim beber. Meu pai bebia. Seria natural para mim usar tabaco. Meu pai usava. Minha geração antes de mim usou. Alguém disse, por que você nunca fumou e nem bebeu? Bem, quando eu era apenas um garoto, antes de eu entrar nisso, o Espírito Santo desceu e disse, não faça isso. Por que ele nunca fez? Porque ele creu. Aí está a conversão. Vê você? No princípio. Por isso que o Espírito Santo é dado aos que obedecem. Amém? Então quando nós oramos, Senhor, eu preciso do Espírito Santo, dá-me mais do Espírito Santo. Então lembre-se de Atos 5,32, o Espírito Santo é dado para quem obedece. E quando comece a olhar em alguma coisa, se tem alguma coisa que você não está obedecendo a palavra, então comece a corrigir aquilo. Comece a corrigir aquilo. Quando aquilo vai sendo acertado, o Espírito vai entrando, vai tomando posse. Você não precisa dizer, Senhor, eu já obedeci aquilo, que tal me dar mais um pouco? Porque o obedecer é uma ação do Espírito Santo na tua vida. Podem me entender isso? Aleluia! É Ele que convence. Quando o Espírito Santo começa a convencer um homem de parar de pecar, é porque ele quer entrar dentro.
Então ele começa a vir ao redor e vir convencendo, e vir convencendo, e vir convencendo. Ó, não faz isso, e vai convencendo. E a pessoa vai parando com aquilo, e ele vai... O que ele quer? O que é aquele espírito rodeando a mãe, a hora dela dar a luz? Para entrar naquele corpo que vai vir. Amém? Aleluia. Aleluia. Bem, quando eu era apenas um garoto, antes de entrar, o Espírito Santo desceu e disse: não faça isso. Aí está a conversão. Veja você no princípio. E mesmo lá atrás, antes daquilo, na manhã que nasci, quando o anjo de Deus se colocou onde eu estava, aquela semente, enquanto estava no chão, foi mudada de carrapicho. Observe. Não vê você o que eu quero dizer? Em outras palavras, eu era uma erva daninha, mas aquela semente foi mudada. Capte isso. A alma do primeiro nascimento, o que ela produz? Mentira, prostituição, adultério, roubo, tantas coisas. Então ela vai dar carrapicho. Mas quando aquilo é mudado, colocado a alma de Deus, aquilo foi colocado parte da verdade, você é semente de verdade. Então aquilo não dá mais carrapicho. Por isso que Paulo falou: o que mentia não minta mais, o que roubava não rouba mais, o que adulterava não adultera mais. Foi mudada a natureza. Como disse o Mombrana, se pegar um porco, dar banho nele, soltar ele, ele vai para a lama. Mas se botar a natureza de um cordeiro dentro dele, se pegar um porco, tirar a natureza dele, matar a velha natureza e botar a natureza de um cordeiro, se você botar ele perto de um lamaçal, ele pula no teu colo e volta. Ai, não quer nem sujar o pé. Talvez a pessoa diga: mas que porquinho mais enjoado, não quer nem sujar o pé na lama. Não, é que a natureza dele mudou. Mas que camaradinha mais enjoado, não quer mais curtir um sonzinho conosco, não quer mais beber conosco, está nojentinho, está enjoadinho. O que é isso? É que a natureza mudou. Se você vê um porco desviando o banhado, não querendo sujar o pé, querendo estar na limpeza, fique sabendo, aquele porco foi mudado de natureza. Amém? É o extremo, né? É o extremo, né? Ué, mas todo mundo faz. O que está havendo? Já pensou? A porcalhada tudo lameado na lama lá, e se enrolando na lama, e nadando de escote na lama. Vem, rapaz, vem aqui, ó. Falou: não faço mais isso, eu tenho um arrepio disso, não quero mais isso. Só em pensar me dá um arrepio, não deixa nem olhar para isso. E ele sai dali e vai se banhar, só em pensar ele já vai se banhar. Usar perfume francês, usar sabonete, botar uns calçados no pé para não sujar o pé. Falou assim: o que deu com esse porco? Está maluco? O que deu com você? Talvez algumas pessoas já fizeram alguma pergunta dessa para alguns. Ué, o que houve contigo? Tu era o cabeça, tu era o chefe da nossa equipe? O que fizeram contigo? Fizeram uma lavagem cerebral? Não. Lavagem cerebral não funciona, tem que ser uma lavagem na alma. Não foi o cérebro que foi lavado, foi a alma. Aleluia! Não vê você o que quero dizer? Estou concluindo aqui. O que eu quero dizer? Você compreende o que eu quero dizer? Então ali há um espírito, e dali está a sua vida imortal. Uau, que coisa! Por que Jesus falou: ó, derrama esse corpo, 3 dias eu levanto? Por que Paulo falou: morte, onde é que está o teu aguilhão, morte? Paulo falou: tem uma alma imortal. Tu é uma abelha, pica só uma vez, acaba o ferrão, larga o ferrão e morre. Por isso que ele falou: quando que isso que é corruptível for revestido
incorruptibilidade, e o que é mortal foi revestido da imortalidade. Então se dirá o que está escrito: tragada foi a morte na vitória. A pessoa que tem o Espírito Santo, a morte dela já foi tragada na vitória. Porque a hora que Adão pecou, morreu. Mas ele não tinha morrido ainda, ele foi envelhecendo, foi envelhecendo, foi envelhecendo. Mas ele já estava morto na Bíblia, porque ele começou a morrer. Então quando você recebe o Espírito da vida, você já é imortal. E não é um arrepio na espinha, e não é falar em língua, é vida eterna, é viver pela palavra. As pessoas pudessem entender isso. É uma mudança de vida. Estou usando aqui tipos para todo mundo entender. Amém? Aleluia. Então ali há um Espírito, e dali está a sua vida imortal. Então um homem que nasce do Espírito de Deus não comete pecado. Por isso que João falou: filho de Deus. Quem que é o Filho de Deus? O que foi gerado de dentro, lá dentro. Filho de Deus não peca. Filho de Deus não peca, porque sua semente permanece. Toma-se a Escritura corretamente então. Se ele, o adorador, uma vez purgado, não tem mais desejo de pecar, ou mais nenhuma consciência dele. No Velho Testamento o adorador chegava e oferecia seu sacrifício, voltava com o mesmo desejo de pecar. Mas aqui está, entenda isso, ele tinha um cordeiro animal. A vida daquele cordeiro não podia vir sobre ele, porque aquele cordeiro tinha corpo e alma, espírito, não tinha alma. Mas o nosso cordeiro de Deus, quando o sacerdote via o adorador vir com um cordeiro animal, ele dizia: eis o cordeiro que cobre o pecado do homem. Mas quando João Batista viu Jesus, ele falou: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Para tirar o pecado do mundo, tem que extirpar a alma pecaminosa. Amém? Aleluia. Mas aqui está, entenda isso, Hebreu diz: quando o adorador, neste caso, quem colocar suas mãos na cabeça do Filho de Deus e os seus pecados são purgados através do poder da santificação de Deus, não há mais desejo ali de pecar. É ali onde a vida está. Então aquilo faz você um rebento de Jeová. Satanás não pode me ferir, então sem ferir meu pai. Você não pode ferir aquela garotinha sem me ferir. Eu te direi isso: você não pode ferir aquele menino lá do canto sem me ferir, ele é parte de mim. Você não pode ferir um filho de Deus sem mexer com Deus. Não pode ferir seus filhos sem feri-lo. E então, ele não deseja que ninguém se perca ou sofra. Mas agora, antes que essa carne aqui, antes que a carne possa ser aperfeiçoada, ela tem que morrer com a alma, como a alma morreu. Capte isso. A alma pecaminosa do primeiro nascimento é que faz os desejos carnais. Se a alma de Deus entra dentro dos 16 elementos, começa a matar os desejos carnais. É difícil entender isso? Aleluia. 103, eu quero ler até o 104. Nunca foi a vontade perfeita de Deus que as mulheres e os homens trouxessem filhos na terra. O que Jó falou em Jó 14? O homem, nascido de mulher, de bem poucos dias, cheio de inquietação. Quem do imundo tirará o puro? Falou: ninguém. Jó falou: não tem jeito, isso aqui não tem jeito. Agora, o homem nascido de mulher. Observe, o homem não foi feito, não era pelo homem vir pela uma fêmea. Agora, o homem nascido de novo é gerado do macho. Não sei se vocês podem entender isso aqui agora. O homem nascido de mulher morre.
Mas o homem nascido do macho, Cristo, esse é imortal. É gerado do macho, é gerado, observe, é o macho que fala a palavra, o macho se libera a semente. Por isso que mulher não pode pregar, porque ela não tem semente, não tem semente natural e nem espiritual, mas o macho tem semente, a palavra falada é semente de Cristo. Observe, Cristo, Deus é homem, por isso que o homem é a imagem de Deus. O homem se tornou homem porque ele foi feito à imagem de Deus. Foi chamado de homem por quê? Por isso que Ezequiel viu um homem sentado no trono. Por isso que a mulher faz parte do corpo de Cristo quando ela entra em Cristo. Ela é a circuncisão era só para os machos, não tinha circuncisão da mulher. Mas quando a mulher entra em Cristo, ela entrou no corpo de Cristo. Não tem corpo de Crista. Não existe sacerdotisa. Observe. Porque no natural, uma mulher, quando gerou filhos, morre. E a mulher foi enganada por causa disso. Paulo falou assim: a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Uma mulher que não entende isso, ela vai pensar que eu sou machista, mas não é isso. É a palavra de Deus. Quando que você se torna redimida, irmã? Quando você entra em Cristo, quando você obedece a tua posição no corpo de Cristo. O irmão Brana, ele fala algo que isso vai deixar muita gente nervoso. Eu preciso falar isso. Está na era de Tiatira, parágrafo 5 e diante. Quando chega no 6, ele fala assim, ó, sobre a mulher dominante. A mulher que sobe no púlpito para pregar, ela é uma mulher dominante. Ela tem o espírito da igreja católica. Ela quer dominar os homens. Porque Paulo falou, ela não tem autoridade sobre seu próprio marido, sobre seu cabeça. Se ela não tem autoridade sobre seu marido, como que ela sobe no púlpito e tem autoridade sobre o marido das outras? Um bando de homens se senta e ouve a mulher pregar. Você sabe o que o profeta fala? Ela é uma pervertida. E ele que aceita o domínio é um pervertido. Uma mulher que quer dominar sobre o seu marido em casa, ela é uma pervertida. E se ele aceitar isso, ele é um pervertido. E tem o espírito da igreja católica, ela, mulher dominante, Tiatira, domínio feminino. Isso engasga muita gente. Por isso que os homens têm que tomar suas posições. Não ser machista, mas ser macho. Saber qual é a sua posição. É como pregou o pastor Juraci lá. Eu ainda falei para ele, ó, acrescenta aí na tua pregação, coloca junto aí, ó, Tiatira 5, 6 e 7. Vai casar bem com isso aqui. Então, se a mulher quer dominar, fique sabendo, irmã, se você quer dominar teu esposo, você é uma pervertida. E você, marido, se aceita domínio de mulher, você é um pervertido. Agora, tudo isso tem um centro. Deixa eu só concluir aqui, amados. Aleluia. Nunca foi a perfeita vontade de Deus, nunca foi a vontade perfeita de Deus que as mulheres e os homens trouxessem filhos à terra. Você sabia disso? Deus fez o homem, ele mesmo tirado do pó da terra, após a queda. Agora, eu não discutirei sobre isso, porque vocês sabem que tenho várias opiniões estranhas acerca disso, mas após a queda, então a mulher trouxe filhos ao mundo. Deus lhe disse, porque tirastes a vida do mundo. Quem tirou a vida do mundo? Porque tirastes a vida do mundo, terás que trazê-la ao mundo. Então com dor, terás filhos. Veja, que tipo de vida era? Segundo o sexo, o desejo carnalmente. Mas então, quando aquele corpo morre e volta à terra, ao pó da terra, então Deus tira o espírito imortal dele,
para o reino de Deus ou para seu trono, paraíso. Então, na segunda vinda de Jesus, minha mãe assentada ali e meu pai que partiu nunca terão que ceder, veja, este outro corpo, mas Deus moldará um que é perfeito e imortal e que não pode morrer. Amém? Só que eu estava meditando muito nisso sobre o final de semana. Isso tem trabalhado muito na minha alma. Para você captar, pela revelação, o que é posicionamento no corpo de Cristo. Para um homem que realmente recebeu a revelação de Jesus Cristo. E recebe a semente. Não agora de mulher. Porque semente de mulher, a mulher, filhos de mulher, morre. Se você, observe, se você chegar a morrer sem novo nascimento, fique sabendo que você não vai sair da tumba. Mas se você chegar a morrer com a semente do macho, a palavra de Deus é a semente do macho, saiu da boca de Deus. Amém? Por isso que Deus usa um corpo macho redimido para falar a palavra. Por isso que anjo não pode pregar a palavra. Pedro, o anjo mandou chamar Pedro. Pedro era o corpo do macho, falar a palavra. Filipe era o corpo macho para engravidar o eunuco. Pedro era o corpo macho para engravidar. Pode entender isso? Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos ir à oração. Que Deus os abençoe. Inspire em vossos corações no que orar, como orar. Amém?
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão Rodrigo, por favor. Aleluias. Serei transformado. Você crê nisso? Glórias a Deus. Serei transformado, serei transformado, serei transformado, serei transformado. Quando este corpo de carne jamais aqui se contém, as Escrituras vão manifestar, serei transformado. Aleluias. Cruzarei a fronteira, deixarei este mundo, irei a outro universo paralelo. Serei transformado em um momento, num abrir e fechar de olhos. Vem um corpo imortal, onde jamais morrerei. Transformado em um momento, para viver em um reino mais alto, serei transformado. Aleluias. Serei transformado. Aleluias. Muitos veem luzes místicas no espaço, chamam de seres estranhos, mas na verdade não sabem o que são. Aleluia! Mas o profeta revelou, e firmado nisso estou. São anjos de investigação, que muito em breve me levarão. Serei transformado em um momento, num abrir e fechar de olhos. Em um corpo imortal, onde jamais morrerei. Transformado em um momento, para viver em um reino mais alto, serei transformado. Aleluias! Serei transformado. Eu vim da eternidade. Aleluia! Eu vim da eternidade a um lugar chamado tempo. E aqui há outros mortais como eu, porém não somos iguais, porque pertenço a uma ordem eterna, a um mundo invisível, conectado ao sobrenatural, com seres celestes. Aleluia! Serei transformado em um momento, num abrir e fechar de olhos, em um corpo imortal, onde jamais morrerei. Transformado em um momento,
para viver em um reino mais alto, serei transformado. Serei transformado, aleluias, serei transformado. Serei transformado, serei transformado, serei transformado, serei transformado. Aleluias, glórias a Deus, aleluia. Irmãos que estiveram conectados conosco nessa noite, a irmã Luana, da Fazenda Bom Jesus, Goiás, também o irmão Pedrão, Curitiba, Paraná, irmã Maria das Graças, de Contagem, Minas Gerais, também a irmã Maria das Graças, a irmã Maria das Graças também pede oração por saúde e solução de problemas, também a irmã Suzana, Daniel e André Code, de São Paulo. Ela manda um recado para a igreja, irmã Suzana, boa noite, amada igreja, louvo a Deus por mais esse dia, agradeço a cada irmão que se colocou em oração por meu marido, Décio, que sofreu um trauma no seu olho direito e deslocou parcialmente sua retina. Ele passou por cirurgia ontem, o caso dele foi grave, mas nada maior do que a glória do nosso Deus. Muito obrigado, queridos irmãos. Peço que orem pela recuperação dele e que sua visão seja restaurada completamente, pois a obra de Deus é perfeita. Deus os abençoe a cada um, amém. Deus abençoe a irmã Suzana Fugita, seus filhos, seu esposo, que Deus os abençoe. E eu creio que o Senhor fará uma obra na vista do seu esposo e ela voltará ao normal, amém. Também o irmão Genésio de Curitiba, Paraná, comunica sua audiência, a irmã Daniele de Joinville, Santa Catarina, o irmão Júnior de Xereder, está viajando, está assistindo conosco, e também a irmã Idene de Joinville comunica sua audiência. Irmão Cleito, a irmã Josi, eles agradecem a Deus por 18 anos de casado, que completados ontem, e pelas vitórias concedidas, e que Deus continue nos abençoando. Amém? Graças a Deus. Vamos colocar a irmã Maria das Graças, pede oração por saúde e solução de problemas, e vamos continuar orando também pela recuperação do irmão Décio, que Deus possa trazer uma restauração completa na sua visão, amém? Vamos orar. Precioso Jesus, com gratidão nos aproximamos diante do Senhor, sabendo que podemos nessa noite descansar no Senhor, porque a tua misericórdia é eterna e permanece para sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor continue trazendo uma restauração ao olho do irmão Décio, esposa da irmã Fugita, e seus filhos estão ali pedindo e agradece a Deus por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor continue cuidando e dando ao nosso irmão também não somente a cura, mas uma verdadeira experiência com o teu Espírito, com a palavra. Nós queremos colocar também em oração a irmã Maria das Graças, que também pede por sua saúde e solução de problemas, Pai. Ela sabe que o Senhor é a fonte da solução. O Senhor é aquele que tudo pode. Então que o Senhor possa tocar ela nos sentimentos, suas enfermidades, e restaurar sua saúde, trazendo solução, Pai, para aqueles problemas que estão assolando sua vida. Seja de qual for natureza de problema, Pai, o Senhor é a solução. Que o Senhor possa abençoá-la e restaurar sua saúde. Dando-lhe graça, te agradecemos também, Pai, pelo 18 anos de casamento que o Senhor deu ao irmão Cleito e à irmã Josi. E o Senhor continue abençoando essa família, seus filhos, dando-lhe graça, saúde, sabedoria a esse irmão para estar ao lado do seu esposo, como uma mulher sábia no seu lar, criando seus filhos do temor e da graça do Senhor. Dê sabedoria ao irmão Cleito para se colocar na porta de sua casa, como Josué, e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Pai, ele tem pedido por uma porta de emprego, um trabalho, que o Senhor possa lhe conceder isso, possa lhe conceder o trabalho que ele precisa para trazer o sustento de sua casa. Abençoa, Pai, pois eu rogo a Ti que se tem alguma coisa impedindo isso, seja desfeita,
e que as entrevistas que ele tem feito isso possa te chamar para um novo trabalho, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu coloco também dentro do Senhor a minha esposa, Pai, que o Senhor possa restaurar todas as suas enfermidades, suas dores, e dando-lhe saúde e força, Pai. Pois nós te agradecemos e pedimos também a tua bênção na continuidade dessa noite, nos dê também uma noite tranquila de sono, um retorno para os nossos lares, embaixo da tua santa e misericórdia graça. Pois nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe, meus queridos. Abençoe teu irmão, tua irmã. Faça suas orações. Deixamos o nosso santuário em ordem. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.